O que leva empresários brasileiros a fracassarem nos Estados Unidos? Quem vai responder a essa pergunta é o empresário e educador brasileiro, radicado nos Estados Unidos desde 2016, Abel Fiorotti. Abel, é um prazer conversar com você sobre um assunto que interessa a quem quer empreender no mercado norte-americano. Você acaba de lançar um livro sobre esse tema. O que te motivou a escrever esse, podemos dizer assim, quase um manual com dicas práticas e orientações? Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, tá podendo falar um pouquinho dos erros, né, que levam muitos empreendedores, notadamente brasileiros, aqui no mercado norte-americano, que de fato originou toda a motivação para me escrever o livro. É meu segundo livro, chama-se Management, Administração de Pequenas Empresas aqui nos Estados Unidos, que eu acabei de lançar nesse ano, agora em outubro de 2025, num evento que nós fizemos lá em Boston, no Hotel Hilton Boston, Uber, onde foi feito um lançamento oficial, que é o meu segundo, porque esse aqui eu lancei em 2020, que era para o imigrante. Esse aqui é para o imigrante que mora aqui nos Estados Unidos ou faz negócio, mas desenvolve empresas aqui no mercado americano. Então, como é que essa resposta ela tem várias frentes, eu diria, mas a principal delas está relacionado à falta de planejamento. E muitas vezes alguns empresários, eles querem copiar, ou não diria copiar, eles querem implementar uma estratégia que deu certo muitas vezes no Brasil, uma estratégia vitoriosa no Brasil, no mercado americano, que tem comportamentos, dinâmicas diferentes do mercado brasileiro. Então é isso que eu identifico, nesses 10 anos morando aqui, como um dos fatores críticos que, inclusive, me levaram a desenvolver essa obra. A motivação realmente é ajudar empreendedores brasileiros ou de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos a desempenharem de uma maneira mais adequada, eu diria, a condição dos seus negócios aqui nos Estados Unidos, desde a parte da estrutura fiscal, legal, bem como contratações, marketing e a condição e tomada de decisão empresarial para que ele consiga vencer aqui no mercado americano. O mercado americano é muito maior que o brasileiro. A gente costuma ter, dependendo, obviamente, do câmbio, até 14 vezes mais PIB, a economia americana que a brasileira, já chegou a ser 14 vezes maior. Isso, obviamente, depende do câmbio, mas é em torno de 10 a 14 vezes. Você pega, por exemplo, um estado igual da Flórida, que tem cerca de 70% de PIB do que o Brasil produz como nação no estado. Você vê a Califórnia, tem praticamente 2 vezes a economia brasileira, um estado americano com uma economia 2 vezes maior que a economia brasileira. Então, toda a dinâmica de business aqui nos Estados Unidos ela é diferente. É um mercado muito maior, porém, um mercado muito mais concorrido também, com maior competição, que requer um maior nível de profissionalismo e conduta, né, do ponto de vista empresarial. Então, essa seria, eu diria, essas seriam as motivações, o que de fato fez com que eu escrevesse esse livro, que são 11 capítulos em 223 páginas, onde eu abordo aspectos importantes para quem quer empreender. Seja você que eventualmente já mora aqui e tem sua empresa, ou você que está no Brasil, que tem interesse de fazer negócio nos Estados Unidos. Hoje, cada vez mais, o número de brasileiros buscando empreender e até mesmo mudar para os Estados Unidos tem aumentado significativamente. A gente hoje, segundo dados do próprio consulado e do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores e dos consulados brasileiros aqui nos Estados Unidos, somos cerca de 2 milhões de brasileiros hoje residindo aqui nos Estados Unidos. É o país, obviamente, que acaba atraindo o maior número de imigrantes brasileiros ao redor do mundo.
e já temos um número aí não tão significativo comparado com outras comunidades de outras nacionalidades, mas já é um número que também não é de se desprezar, né? Já é um número que cada vez mais tem se tornado relevante e os brasileiros têm feito bonito, os brasileiros têm empreendendo de diversas formas e, obviamente, alguns deles cometem erros, principalmente no início da sua trajetória. Se a gente Que, tivesse que escolher, assim, um erro básico que interfere no empreendimento ser bem-sucedido, o que que a gente pode dizer? então, o maior erro básico que a gente tem, que é o que a gente costuma verificar aqui, é a tropicalização da sua atuação. É pegar um modelo de atuação vencedor no Brasil e vir. Tem vários exemplos aqui, vários, setor alimentício, de restaurante. É pegar várias empresas brasileiras de sucesso tiveram que pivotar a sua atuação aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, o Boticário, a própria Natura, tiveram que adotar estratégias diferentes no mercado americano para poder continuar e adotar e continuar suas atividades e conseguir ser bem-sucedido no mercado americano, ou pelo menos se sustentar. Isso E é por quê? maior, Porque como o diz o consumidor é Hamilton, diferente? O consumo é diferente? A forma de consumir é diferente? sim, o mercado é mais exigente, o americano tem uma cultura diferente, é aí que entra também um ponto importante quando a gente fala de tropicalização. A gente viu aqui alguns restaurantes muito renomados, inclusive no Brasil, que têm modelos é, muito bem estabelecidos, eu diria, que eles estão com presença praticamente no Brasil inteiro, que vieram para cá, notadamente para Miami, Miami Beach, criaram uma estrutura fantástica, mas que não caiu no gosto, principalmente do consumidor americano. Caiu no gosto do consumidor brasileiro, eu mesmo adorava ir lá, mas o brasileiro só não consegue sustentar um empreendimento, às vezes um restaurante que a pessoa investe aí 1, 2, 3 milhões de dólares, não consegue se manter simplesmente com o consumo de brasileiros que residem aqui. Precisa atingir o mercado americano. Então, nesse sentido, é importante que haja uma adaptação, haja o que a gente chama de americanização, que é basicamente estruturar suas estratégias de forma que você atenda aos anseios do mercado norte-americano e do consumidor norte-americano, que tem uma cultura, tem gostos, né, bem diferentes do brasileiro. Os brasileiros mais bem-sucedidos aqui nos Estados Unidos hoje têm atuado na parte de serviço, prestação de serviço, limpeza, construção. Eles têm se dedicado bastante, são modelos de negócio que requer um trabalho, uma expertise. Muitos brasileiros têm crescido aqui, eles têm uma habilidade, seja na área de construção, pintura, é, colocação de piso, limpezas de casa, isso é muito comum. E tem aqueles brasileiros que utilizam-se de estratégias para poder escalar esse modelo. E nós temos exemplos aqui de inúmeros brasileiros muito bem-sucedidos, onde eles escalaram esse tipo de atividade. Então eles E, fizeram essa americanização. Eles estão de prontos para o certa mercado forma, sim. americano. Sim, de certa forma, sim, porque eles atendem grande parte deles, o público americano, conseguiu escalar utilizando até, fazendo parcerias e utilizando também de times brasileiros. Eu mesmo hoje eu tenho um escritório, né, de contabilidade, então eu acompanho a evolução de vários brasileiros que cresceram bastante. Hoje nós temos brasileiros com faturamento de 10 milhões de dólares e com uma equipe aí de 30, 40 pessoas. E as pessoas que trabalham, na maior parte das vezes, são brasileiros também, muito talentosos, em diversos ramos. Mas os brasileiros hoje que têm se destacado estão, de certa forma, envolvidos na área da construção. Construção de casa, reforma, fix and flip, enfim, tudo aquilo que está relacionado à questão do real estate, que é o setor imobiliário aqui nos Estados Unidos. E o que te levou, Abel, para os Estados Unidos, a mudar de país? Então, é uma longa história, né? Eu, desde novo, o meu primeiro contato aqui nos Estados Unidos foi em 1992, quando eu vim fazer o intercâmbio, na época, muito jovem, eu tinha 13 anos, e desde aquela vez eu tinha aquilo meio que no subconsciente, aquele desejo, né? Eu fiquei muito encantado à época, isso lá em 1992, e eu vim diversas vezes para cá, fiz diversos cursos. E após a morte de meu pai, eu, que foi no começo de 2015,
meio que eu refleti quando eu vim para cá. Inicialmente foi para estudar, então eu vim fazer um mestrado que eu fiz em Connecticut. Hoje eu moro na Flórida, mas na época eu morei em Connecticut. E desse mestrado fui recrutado para trabalhar num banco. Trabalhei neste banco, tive até a oportunidade para voltar para o Brasil, mas aí, junto com a família, a gente resolveu ficar nos Estados Unidos, aplicamos para o Green Card, né, o documento de residência permanente, fomos aprovados e estruturamos a nossa vida aqui. Trabalhei como executivo, trabalhei como controller, diretor financeiro de empresas, né, como funcionário, quando chegou o momento que eu decidi empreender e montar meu próprio escritório. Hoje eu tenho meu escritório, que chama-se Strong Advisors, a gente está localizado aqui no sul da Flórida, e eu atuo com educação. Eu fui o criador do primeiro treinamento, 100% em português, em bookkeeping. Então, eu ensino inúmeros brasileiros a como funciona a contabilidade, a questão fiscal e a gestão financeira e empresarial aqui nos Estados Unidos. Por isso que eu tive a motivação também de ajudar essa nossa comunidade de brasileiros que já empreendem e que têm intenção de empreender aqui nos Estados Unidos, dando dicas, né? Igual você falou, eu espero que seja reconhecido como um manual, guia, né, para ajudar os empreendedores. Ficarei muito honrado se chegar a esse ponto, mas até a minha dedicatória é para quem tem interesse de empreender nos Estados Unidos. Eu dedico esse livro, todo o trabalho foi desenvolvido para aquelas pessoas que têm interesse, desejo, ou que já estão empreendendo, desenvolvendo negócio aqui nos Estados Unidos. Isso pode ser qualquer pessoa, ela pode estar no Brasil, pode assistir esse vídeo, se sentir estimulado em montar uma empresa aqui nos Estados Unidos. O ambiente regulatório é bem diferente do Brasil, é muito mais simples abrir uma empresa aqui do que no Brasil, mas tem alguns detalhes que você precisa prestar atenção, e foi isso que eu repassei aí nos 11 capítulos, desde o planejamento, estruturação do negócio, parte jurídica e de como abrir uma empresa, o que é uma pequena empresa aqui nos Estados Unidos, a gestão financeira, o bookkeeping, o cumprimento das obrigações fiscais, contratação e gestão de equipes, marketing e vendas, gestão operacional, financiamento e captação de recursos, além da análise financeira e de desempenho da empresa e dos erros, né? Os principais erros e experiências que a gente já acompanhou aqui nos Estados Unidos nessa jornada aí de cerca de 10 anos, lembrando que eu também cometi inúmeros erros quando comecei a empreender aqui nos Estados Unidos, que é absolutamente normal e natural quando você está indo para um novo país, para uma nova realidade empresarial. Uhum. E, Abel, quem quiser adquirir esse livro, como faz? Está disponível já na Amazon, você pode comprar no Brasil, se você entrar no amazon.com.br, pesquisar pelo nome do livro, Management, Administração de Pequenas Empresas nos Estados Unidos, você vai achar lá na loja da Amazon. No Brasil, a Amazon imprime e entrega no seu endereço. Para quem está nos Estados Unidos também, de um dia para o outro, você vai receber aí no conforto do seu lar. E a Amazon tem vários marketplaces. Eu acredito que até na Europa também, através da Amazon, eles mesmos imprimem e encaminham para você. Então, o livro hoje ele está disponível para qualquer pessoa adquiri-lo na Amazon e toda a sua rede de marketplace no mundo, né? Sendo a Amazon uma das maiores empresas de venda do mundo. Sem dúvida, é meio caminho andado já para quem tem interesse em ir para os Estados Unidos, montar uma empresa, esse conhecimento básico é primordial. Com certeza, né? Na verdade, as decisões que vão determinar o sucesso ou não da sua empresa. Então, o livro ele é mais uma ferramenta para ajudar o empreendedor a tomar boas decisões financeiras. O objetivo é esse, para que ele consiga obter os resultados, os sonhos, né, que ele almeja, conseguir lá o tão falado, né, e desejado sonho americano. Então, foi com esse intuito, foi com esse objetivo que eu escrevi esse livro, com o objetivo real, né, de que as pessoas, os empreendedores, possam utilizar a obra aí como um instrumento de pesquisa, de desenvolvimento e de auxílio na sua tomada de decisão para que esse empreendedor consiga atingir todo e qualquer objetivo que ele tenha aqui nessa terra abençoada que é os Estados Unidos da América.
Abel, muito obrigada por essa conversa, por colocar esse conhecimento à disposição e abrir aí oportunidades para pessoas que querem empreender no mercado norte-americano. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço para todos vocês aí da ES Brasil, é um prazer, sempre contribuo quando eu posso também com algum artigo falando aqui de como é que está a economia, como é que está o mercado norte-americano, e é um prazer, uma honra participar do programa de vocês. E sempre que precisarem, fique à vontade, estou à disposição, tá? Quem quiser saber mais um pouco também do meu trabalho, pode me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, que é o Abel Fiorotti USA. Pode se inscrever, dar aquele like lá, quem puder, obviamente, tiver interesse no nosso conteúdo. E no meu Instagram, que é o @abel.fiorotti.usa também, onde eu tenho vídeos, materiais, séries, enfim, uma série de informação que a gente ajuda aí, notadamente empreendedores e profissionais brasileiros que têm interesse ao mercado norte-americano. Muito obrigado pela oportunidade. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.